Este vídeo aqui ele começa diferente. E aí eu peço a sua atenção até o final do vídeo, porque ele é diferente. É um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, um pouquinho mais longo do que você está acostumado, e é para falar de um assunto extremamente crítico para você. E como você se comporta nesse tipo de problema. Você com certeza já enfrentou situações extremamente caóticas aí na produção, no planejamento de materiais, em alguma destas áreas. E aí pode ser por interrupção de produção por quebra de equipamento, interrupção de produção por falta de material, material parado no processo de importação, uma greve, algum desvio de demanda muito acima do previsto. Enfim, você já enfrentou situações caóticas assim, com certeza. E se você não enfrentou, você vai enfrentar esse tipo de problema. E aqui eu vou conectar com uma reflexão de um livro. O livro é o Responsabilidade Extrema. E esse livro ele foi escrito por dois Navy SEALs, duas pessoas da Marinha dos Estados Unidos. Eles relatam ali situações de guerra, situações da guerra do Iraque. E conectam essas situações de guerra com situações de liderança, né, com lições de liderança sobre como agir em determinadas situações. E em um dos trechos do livro, ele conta uma situação onde ele estava com um companheiro, ele se afastou ali do pelotão e ficou isolado numa parte ali da cidade com um companheiro, só os dois ali, tentando prender uma outra pessoa, perseguindo uma outra pessoa. E no momento que eles perceberam que eles estavam afastados ali do pelotão, eles avistaram 7 ou 8 homens a uns 35 metros de distância, fortemente armados e se movendo rapidamente na direção deles. O que fazer, né? Estavam só eles dois, 7 ou 8 homens fortemente armados indo para a direção deles. O que fazer, né? A adrenalina sobe, o sangue começa a bombear muito mais forte e cada nanosegundo ali contava. Ele fala isso no livro. E ele também fala que esse tipo de situação sobrecarrega até o líder mais competente e até o veterano ali mais experiente. Só que ele lembrou das palavras do comandante dele, né, o chefe imediato dele, que é um dos autores do livro, né, é o outro autor que está contando essa história. Ele lembrou das palavras do Jocko Willink. Lembrou ali as palavras que ele ouviu durante um ano inteiro de treinamento e preparação. Relaxe, olhe em volta e dê uma ordem. E no momento que você está passando por uma situação extrema aí na sua operação, claro que não é uma situação extrema de guerra, mas a situação extrema de guerra vale como um exemplo de que tem coisas muito mais extremas do que o que você está vivendo. No momento que você está vivendo isso, o caminho correto é relaxe, olhe em volta e dê uma ordem. E você, com certeza, tem um primeiro pensamento aí em mente, né? Ah, é impossível relaxar nesse tipo de situação, tá uma confusão, uma loucura. E eu te digo que depende. Depende. Se esse pensamento aparecer, eu vou conectar com uma outra lição de liderança, que está exatamente no livro e está no trecho que eu estou citando aqui para você. Palavras que ouvi durante um ano inteiro de treinamento e preparação. Treinamento e preparação. E esse treinamento, ele não é só comportamental. Do ponto de vista comportamental, relaxe, olhe em volta e dê uma ordem, também é um caminho. Mas se você não tem um processo de planejamento estruturado, previsível, claro, onde você consegue identificar com muita clareza qual o tamanho do impacto de um problema, qual o tamanho do impacto de uma interrupção de produção, qual o tamanho do impacto de uma quebra de um equipamento, qual o tamanho do impacto de um material que ficou parado num processo de importação, por exemplo. Se você tem um processo estruturado de planejamento, previsível, você consegue rapidamente medir o tamanho do impacto.
rapidamente você identifica o tamanho do problema e consegue envolver as outras pessoas aí no problema. E consegue usar as palavras ali. Relaxe, olhe em volta e dê uma ordem. Mas por quê? Porque você tem um processo de planejamento estruturado. Eu vejo muitas pessoas, já vi ao longo da minha carreira, muitas pessoas tomando decisões desesperadas, tentando resolver um problema que, se tivesse um processo de planejamento estruturado, o problema ia ficar muito mais claro e a decisão ia ser muito mais simples, mas muito mais simples. Então, para fechar aqui o recado desse livro, tem duas lições aqui, tá? Super importantes. Primeira, tenha um processo estruturado, claro, previsível, que consiga te mostrar o tamanho do problema. Fundamental você conseguir fazer isso. Segundo, dado que você tem um processo de planejamento estruturado, claro, redondo, previsível, você consegue relaxar, olhar em volta e dar uma ordem. Claro que não é tão simples assim, mas eu vou complementar essa frase. É o relaxar, olhar em volta, unir as outras pessoas que serão impactadas por esse problema, explicar o tamanho do impacto que esse problema vai gerar, colocar ali 3 ou 4 soluções e aí, em conjunto, vocês tomam a melhor decisão. Eu garanto que isso funciona perfeitamente. Só que você precisa ter um processo de planejamento estruturado, ok? Ficam essas duas lições aqui do vídeo. Um abraço e obrigado por acompanhar até o final. Tchau, tchau.